Olá, sétimo ano. A professora está gravando esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a teoria da deriva continental. Na última aula, a gente estava estudando sobre a tectônica de placas, que é uma teoria também já consolidada na nossa ciência. O que diz a teoria da tectônica de placas? Diz que a nossa crosta terrestre é formada por várias placas e essas placas se movimentam em cima do magma, se movimenta na nossa crosta terrestre, certo? Isso acontece porque o magma inferior fica muito próximo do núcleo e é superaquecido. E aí então ele fica menos denso, ele sobe e faz com que o magma superior, que está um pouco mais resfriado, desça. E esse movimento a gente já estudou, convecção. É o mesmo movimento que faz que a nossa panela de água se aqueça. Então, através desse movimento, o magma que está dentro da nossa esfera, né, dentro da nossa camada terrestre, ele faz com que movimente, que haja movimento das placas tectônicas. Ok, sabendo que nós temos várias placas tectônicas que elas se movimentam, elas podem de vez em quando ter alguns choques ou afastamentos, ou até deslizamentos, né? E cada um desses fenômenos vai gerar um fenômeno terrestre. Então, quando as placas tectônicas se chocam, pode acontecer um terremoto. Se esse terremoto acontecer em alto mar, é maremoto, né? E se acontece, então, de elas deslizarem uma por cima da outra, pode acontecer a formação de tsunamis, né? O que seria o tsunami? Quando a placa desliza sobre a outra, toda a água que estava aqui, então, ela vai ser deslocada. E aí forma aquelas ondas gigantes, que são, na verdade, ondas grandes de volume de água. Elas não são tão altas. Apesar de ser alta, o que mais importa no tsunami é a quantidade de volume de água que vem por trás da onda. Porque essa água foi deslocada no momento que a placa, né, deslizou sobre a outra. Esse deslizamento também pode acontecer para a formação de cadeias montanhosas, porque quando desliza uma placa sobre a outra, se for no continente, vai carregar consigo uma grande quantidade de terra, né? Então vai formar as cadeias montanhosas. E aí a gente tem os exemplos do Himalaia, da Cordilheira dos Andes, né? E também a gente tem os afastamentos. Os afastamentos das placas tectônicas podem ocasionar o fenômeno de fendas submarinas, né, que tem a fotinho que a professora mostrou no slide, ou pode causar então aquelas rachaduras, né, na nossa crosta terrestre, certo? Então essa é a teoria da tectônica de placas. A tectônica de placas complementa outra teoria chamada de deriva continental. O que seria essa teoria que a gente está estudando hoje, então? Essa teoria afirma que um dia os continentes do nosso planeta Terra, que atualmente são 6, eles foram unidos em um único continente e ele se chamava Pangeia, e isso há 200 milhões de anos atrás, lá no período Paleozoico. Então ela diz, né, que todos os continentes da Terra foram unidos em um único. E depois, através desse afastamento das placas, surgiram dois continentes, a Laurásia e Gondwana, se não me engano. Eu postei ali para vocês e depois eu só confirmo isso com vocês. E depois, né, desses dois continentes formados, ainda continua o afastamento e forma então os 6 continentes conhecidos: Ásia, África, América, Antártica, Oceania e Europa, certo? E essa deriva continental, ela não é apenas uma ideia, ela é uma teoria muito bem consolidada porque existem evidências científicas de que realmente aconteceu. Uma dessas evidências que a gente pode até observar, né, através de mapas mundis, seria o formato dos continentes. O formato dos continentes funciona mais ou menos como um quebra-cabeça. E se a gente começar a aproximar esses formatos, a gente consegue ver que mais ou menos um continente complementa o outro. E eles se fecham
a ponto de realmente só formar um continente. Outra evidência são os vestígios geológicos. Foi encontrado rochas em continentes, né, como a América e a África, rochas que são datadas da mesma época, rochas que têm os mesmos componentes químicos. Isso nos remete de que um dia essas rochas foram formadas no mesmo local, né? Então quer dizer que um dia esses continentes foram realmente um só, e a rocha que se formou aqui em cima, né, ela depois foi separada. Então ficou um pouquinho de rocha aqui, um pouquinho de rocha aqui, mas que um dia essa rocha foi formada num único lugar. Outro vestígio, que é mais ou menos a ideia da rocha, são os vestígios fósseis. Foram encontrados também vestígios fósseis, restos fósseis de animais e plantas que na América e na África também. Isso quer dizer que esses animais e essas plantas viviam no mesmo local e por algum motivo, né, foi encontrado vestígios fósseis em locais hoje atualmente separados, mas quer dizer que eles já foram muito próximos. O cabelo tá arrepiado aqui. Quer dizer que eles já foram muito próximos. Quer dizer que esses animais e essas plantas existiam no mesmo lugar, né? Então reforça a ideia de deriva continental, certo? Então ali tem um pequeno texto, né, que fala um pouquinho sobre a teoria da deriva continental, como ela foi descoberta e por quem, e também fala um pouquinho das evidências. É uma teoria bem simples, né? Eu acho que esse conteúdo é bem bacana, mas é um conteúdo também fácil de compreensão. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouquinho. Qualquer dúvida, deixa ali nos comentários. Um beijo, bons estudos para vocês.